Bem, queridos, características daqueles a quem Deus responde. É o tema que eu quero trabalhar com você nesta noite. Característica daqueles a quem Deus responde. Lembrando, estamos falando sobre orações que Deus responde. O nosso grande tema é este. Vimos vários princípios sobre os quais as orações estão baseadas, ou princípios fundamentais que dirigem estas orações. E hoje e agora, eu quero olhar para esse texto da palavra de Deus, que é Atos 2:42, para que nós possamos examinar um pouquinho de como era uma comunidade que vivia esses princípios. Uma comunidade que amava o Senhor, que servia ao Senhor e que tinha como em seus fundamentos esses princípios que nós já estudamos, tá bom? Então, lendo mais uma vez, Atos 2:42, o texto diz assim: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Esse pequeno texto, esse pequeno versículo da palavra do Senhor, mostra um pouquinho do que aquela primeira comunidade, os primeiros cristãos, nós chamamos isso de igreja primitiva, né? Os primeiros cristãos, como eles se comportavam, como eles viviam, como eles agiam. E o texto então mostra que eles permaneciam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo o amor cristão, partindo o pão e juntos fazendo orações. Muito bem, eu destaquei e dividi esse versículo em 4 ideias para que a gente possa olhar 4 características presentes nessa igreja primitiva, que era uma igreja que tinha suas orações respondidas. Se você reparar, depois, continuando a ler o texto ou lendo todo o entorno desse versículo, você vai perceber que aquela igreja contava com a simpatia de toda a vizinhança, de toda a cidade, que aquela pequena igreja via sinais e prodígios acontecendo todos os dias, em todos os encontros, porque suas orações eram ouvidas, a experiência que eles vivenciavam era uma experiência muito real, era uma experiência extraordinária. Eu quero isso para a minha vida e acredito que você também quer isto para a sua. Então eu queria que você olhasse comigo para esse texto, olhasse comigo para essas 4 ideias que a gente vai estar refletindo, para podermos enxergar como isso pode fazer parte também da nossa vida, como essas características podem estar presentes no nosso dia a dia. Então a primeira característica que eu quero destacar é: orações que Deus responde são fruto de um povo que se dedica nos ensinos dos apóstolos. Aquela comunidade tinha os apóstolos ali. E eles então ensinavam tudo o que tinham aprendido com o mestre. Tudo aquilo que eles tinham vivenciado com Jesus. E entendendo todo o seu ensinamento, agora eles estavam ensinando as pessoas, ensinando as igrejas, ensinando os discípulos, os seguidores de Cristo, os cristãos. A propósito, eles foram chamados de cristãos porque se pareciam com o Cristo. Porque as palavras deles eram iguais à de Cristo. Porque as atitudes deles eram iguais à de Cristo. Então eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos, é o que queria dizer. Nesse sentido, então, quando um povo que é um pequeno Cristo, quando um povo que é um seguidor de Cristo, que vive como Cristo, fala como Cristo, tem os mesmos valores, ora, Deus ouve as suas orações. E nesse sentido, orações que Deus ouve são fruto de um povo que se dedica nesses ensinos dos apóstolos, que se dedica a entender as verdades essenciais de Deus para a sua vida, que se dedica a colocar a sua vida debaixo da vontade de Deus, que caminham em sintonia com Ele, que caminham, procurando viver aquilo tudo que é ensinado pelos apóstolos. Nesse caso, quando nós encaramos lutas, desafios, apertos, provas, pressões, quando nós passamos por situações assim, aquilo que tem dentro de nós, aquilo que realmente está dentro do nosso coração salta para fora. Entendem? Quando nós passamos por provas, estamos sendo testados e seremos aprovados se aquilo que tiver dentro de nós for verdadeiro, for de Deus. Porque senão, nós escutamos frases do tipo: ah, Deus esqueceu de mim. Ah, eu não acredito.
mais em Deus. Ou, se Deus não fizer do jeitinho que eu estou pedindo, eu não creio mais nele. Ou frases do tipo: se Deus verdadeiramente existisse, nós não estaríamos passando por um problema como este. Olha essa situação do corona. Olha isso. Deus não existe. Essas pessoas vivem, na verdade, num desconhecimento sobre Deus. Fala-se muito, mas sobre quem verdadeiramente Deus é, as pessoas não conhecem. Porque se conhecessem quem verdadeiramente Deus é e o colocassem na posição dele, nós reconheceríamos quem nós somos. E nós somos pequenininhos. Deus está aqui, nós estamos aqui. E é isso que nós precisamos. Entender Deus, conhecer a Deus, entender a revelação de Deus através da sua palavra para as nossas vidas. Não dá para aprender sobre Deus assistindo novela. Não dá para aprender sobre Deus assistindo um filme. Não. Para aprender sobre Deus, você precisa recorrer à palavra de Deus, às escrituras sagradas. É ali que você vai conhecer sobre Deus. Às vezes nós compramos um equipamento e queremos usá-lo e de repente não entendemos como é que funciona direito ou não sai o resultado do jeito que havíamos esperado. A forma de saber é pegando o manual. Quando você pega o manual e você vai ler, você compreende plenamente todas as partes, todos os botões. Aí sim você consegue tirar melhor proveito desse equipamento. Assim também com a nossa vida. Precisamos olhar o material que o fabricante deixou para nós, o manual do fabricante. E para cristãos, o manual do fabricante é a Bíblia. Para quem é cristão, o manual, aquilo que dita, orienta e nos capacita a vivermos todo o potencial que Deus plantou em nossas vidas. Para nós, esse manual é a palavra de Deus. Então, queridos, um povo que se dedica no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra, da sua verdade, esse povo, quando ora, Deus atende às suas orações. Há muitas pessoas na igreja que estão há anos, já aprenderam tudo sobre o rito, sobre a forma de adorar. Mas, na verdade, não entenderam o significado da salvação. Não entenderam o que é adoração. Por que temos que fazer isso? Podemos lembrar daquele momento em que aquela mulher no poço pergunta para Jesus: Jesus, os judeus dizem que o lugar de adorar é lá. Mas o que o Senhor fala? Onde que é que eu tenho que adorar? Onde que verdadeiramente é o lugar para a gente adorar? E Jesus olha para ela e diz: olha, não é aqui, nem ali e nem lá. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é um rito, não é um endereço, não é uma forma. Deus procura um coração íntegro e sincero na sua presença. Por isso, quando estamos sozinhos num deserto, numa luta, como Jesus, durante o seu período, Jesus estava sozinho, ali Deus ministrou ao coração dele. Não existe um lugar específico, um templo específico, uma construção específica, um monte específico. Não, não existe. Qualquer lugar Deus está, porque Ele é onipresente. O que Ele precisa, o que Ele busca, são homens e mulheres que estejam dispostos e querendo, sedentos por Ele. Nesse sentido, orações que Deus responde são fruto de pessoas que buscam se dedicar nos ensinos dos apóstolos, nas verdades que nós encontramos na palavra de Deus sobre o Senhor para as nossas vidas, para que possamos experienciar, para que nós possamos viver um relacionamento de intimidade com Deus, não só conhecer a Deus, mas desfrutar de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Coisas verdadeiras e marcantes que não dá para aprender ou não dá só para ouvir falar. Você tem que experimentar. Você poderia mencionar uma comida que você nunca viu e eu poderia tentar descrever o sabor dessa comida, mas não é a mesma coisa do que você colocá-la em sua própria boca e sentir o paladar. Nesse sentido, um povo a quem Deus ouve, a quem Deus responde, é um povo que se dedica em conhecê-lo, que se dedica no ensino dos apóstolos. E como é que se faz tal coisa? Como é que se dedica em estudar ou em aprender algo? Pegando e lendo, buscando conhecer. Aqui, por exemplo,
Vocês viram, tomamos um tombo do YouTube agora, acabamos de ser cortados por alguma coisa que nós fizemos de errado. Os dois meninos ali estão arrancando os cabelos para poder enxergá-la. Então, todos nós ficamos apavorados. O que a gente fez de errado? A maneira de saber é buscando conhecer sobre este assunto. E a maneira de conhecer a Deus é buscando ler em sua palavra, suas verdades. Se enchendo de Deus, ouvindo. Inclusive há um texto que diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou Filipenses 4:8, que diz: olha, tudo que é verdadeiro, puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, que isto esteja ocupando a sua mente, que isso tudo que vem das verdades de Deus para você estejam na sua mente, no seu coração. Se encha disso, se encha disso. Há um outro texto muito bonito, Oséias capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Assim como nós nos esforçamos para fazer uma faculdade, para pagar a mensalidade dessa faculdade. Assim como nós nos esforçamos para poder aprender uma coisa nova que nós queremos usar e não sabemos tudo, nós corremos atrás, dedicamos tempo, gastamos horas e horas para poder entender e conhecer. Conheçamos ao Senhor e nos esforcemos em conhecê-lo. Irmãos queridos, precisamos nos encher de Deus até que transborde Deus dentro de nós. Sabe? Se balançar, se a vida der solavancos, chacoalhões, se a vida te espremer, que possa derramar, que possa sair de dentro de você aquilo que é de Deus. Tá? Sabe quando você está andando, você tropeça? E aí você... O que sai? O que sai quando isso acontece? É claro que isso é uma brincadeira, mas pense. Aquilo que tem dentro de você é o que vai sair. Que a gente possa estar cheio de Deus em nossas vidas. Orações que Deus responde são orações que são fruto de pessoas que têm buscado se encher de Deus. Buscado se conhecer, se esforçado por aprender mais sobre Deus. Segundo ponto que eu quero refletir com os queridos. Orações que Deus responde são fruto de um povo que vive a comunhão. Que vive a comunhão. O texto dizia: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão. A tradução que eu escolhi foi a Nova Tradução da Linguagem de hoje e foi traduzido como vivendo em amor cristão. Em outras traduções, a palavra usada é vivendo a comunhão, a vida em comunidade, o amor cristão sendo vivido na prática. As pessoas retratadas aqui nesse texto seguiam os ensinamentos dos apóstolos, estavam ali ouvindo dos próprios apóstolos e praticavam isso nos seus relacionamentos, experienciando, vivendo essa experiência e de tudo aquilo que eles tinham sido ensinados. Eles colocavam em prática e era uma experiência maravilhosa, uma comunidade prazerosa, uma alegria irresistível, uma igreja irresistível, uma alegria contagiante, transformadora e impactante. E como eu disse, a sociedade, a cidade tinha simpatia por aquelas pessoas, porque, nossa, olha, o que eles vivem, o que eles falam, o que eles cantam, é algo que atrai, é algo que realmente marcou todos que estavam ali. Na sequência do texto, nós lemos que os primeiros cristãos, as primeiras pessoas são chamadas de cristãos justamente por conta disso, porque se pareciam com Cristo, com as palavras de Cristo. Deus responde às orações de um povo que vive isso, que busca ardentemente viver aquilo que o Senhor diz que é o melhor para vivermos. Eu escolho, você escolhe, se você vai pôr em prática ou não aquilo que é da palavra de Deus. Um povo que busca ardentemente conhecer a Deus e busca colocar em prática na vida. Deus entende que essa pessoa está buscando estar em sintonia com a palavra de Deus, em sintonia com a verdade de Deus, que caminha com perseverança naquilo que é de Deus, que humildemente deixa de lado as suas vontades para fazer a vontade de Deus e que busca servir a Deus cumprindo aquilo que o Senhor disse, determinou e fala em sua palavra para a sua vida. Deus ouve a oração dessas pessoas.
O texto diz ainda na sequência que eles doavam o que tinham uns para os outros, repartiam o que tinham, viviam juntos. Isso era aquela comunidade. E como consequência disso, muitos sinais e maravilhas aconteciam entre eles. Eles faziam isso, eles estavam cheios de Deus, eles estavam cheios da presença de Deus. Na verdade, era a presença de Deus que os movia a fazer tudo o que eles faziam. Era algo real e maravilhoso naqueles irmãos, que as outras coisas se tornavam pequenos, muito pequenas. O respeito de uns pelos outros era maior. O aceitar as diferenças uns dos outros, a tolerância, o perdão, o domínio próprio, tudo pelo bem de todos, pela vida da comunhão, e tudo com a finalidade de edificar, para construir, para agregar valor na vida uns dos outros. Era assim que eles viviam. Era por isso que eles abriam mão do que tinham, repartiam, dividiam. A vida em comunhão era mais importante do que os meus, do que o que eu acho, do que eu penso. Não, o objetivo é estarmos todos juntos. Um povo que vive a vida de comunhão, que valoriza isso, que luta por isso, é um povo que é ouvido em suas orações. Um versículo de Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, de 1 a 5, diz assim: portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele. Deixem que Deus os use Deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isto para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Olha que legal. Aqui, o apóstolo Pedro, ele está nos estimulando a comunidade a deixar de lado, a abandonar tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas, tudo isso que não ajuda na comunhão. Largue mão, jogue fora, valorize aquilo que é importante. Você, eu e cada um de nós fazemos parte de uma igreja. Eu, você e cada um de nós somos como essas fotografias aqui, um tijolinho que forma uma parede, que é o edifício, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E para que nós possamos ficar juntos, todos coladinhos, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, valorizar realmente o bem comum. E no final do texto ele diz assim: deixem que Deus use vocês na construção desse templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, como pessoas que servem, como pessoas que estão ali para ser instrumento nas mãos de Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo vocês ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Sacrifícios agradáveis a Deus. Vamos pensar um pouquinho? Sacrifício agradável a Deus. Hoje, com o conhecimento mais amplo que nós temos da palavra de Deus, não estava aqui o apóstolo Pedro se referindo a um rito da religião, a um ato, por exemplo, uma circuncisão, um batismo assim ou assado. Não, ele não estava falando disso. Ele estava falando de uma vida na presença do Senhor, de uma pessoa que persevera em viver os ensinos dos apóstolos, uma pessoa que persevera a aplicar em sua vida as verdades em benefício do convívio uns com os outros. Em 1 Pedro, depois capítulo 3 tal, diz assim, tem uma parte do texto toda dedicada aos maridos, aos casados, e lá fala assim: maridos, para que as orações de vocês não sejam impedidas, vivam bem com as suas esposas. Nesse caso, viva bem em casa, viva bem com os irmãos, para que as orações não sejam impedidas. Nós temos que praticar os ensinos dos apóstolos. Nós temos que viver isso. Amém? Nós precisamos, orações que Deus responde são fruto de pessoas que valorizam a vida em comunhão. Terceiro ponto.
Orações que Deus responde são fruto também de um povo que parte o pão. Partir o pão. Estava essa expressão ali no texto, e isso traz a sua memória, pelo menos trouxe a minha. Pão, Jesus partindo o pão. No momento da Santa Ceia, no momento da ceia, né, com a última ceia com os discípulos, Jesus pegou esse elemento, o pão, ergueu à vista dos discípulos e o partiu. E quando ele o parte, ele diz: olha, esse pão é o meu corpo, é a minha vida, é o que eu estou entregando por vocês, por amor a vocês. O partir o pão aqui, queridos, eu queria que você fizesse esse link, colasse com essa realidade da vida. Jesus falou: esse é o meu pão, meu corpo que é partido, que é entregue por vocês. O partir do pão aqui, entenda desse sentido de entrega, de doação, de entrega voluntária pelo outro. É o prazer mesmo de estarmos juntos, da refeição comunitária, de dividir, de trocar experiências ao redor da mesa. Sabe como é legal no final do ano, quando nós encontramos toda a família, sentamos para comer? Que coisa mais gostosa e prazerosa. Talvez hoje é um pouco diferente, mas antigamente era muito comum sentar todas as pessoas ali ao redor da mesa e conversar, a família toda. E se você é da família de italiano ainda, é um converseiro, todo mundo conversa paralelamente um com o outro, e está tudo certo, e todo mundo se entende. É uma coisa muito gostosa e prazerosa. Ao redor da mesa, o povo buscando a Deus, sentar ao redor da mesa com gente que tem a mesma fé que você, que está buscando crescer no Senhor, e aí vai acontecer as trocas de experiência, pessoas compartilham as suas lutas, as suas dificuldades, e também entendemos e compartilhamos como vencemos todo o desempenho ou desenvolvimento da nossa trajetória de fé, da nossa caminhada. É a partilha, é o olhar, olho no olho. É crescer ouvindo e trocando experiências que temos vivido, aprendido com o Senhor. Partir do pão, partir da vida, partir as lutas, compartilhar as vitórias, as derrotas, ser parceiro, ser suporte, ser amigo para todas as horas. Deus ouve a oração de um povo que tem essa característica. E já abrindo, já dar um gancho aí, puxando para o nosso quarto ponto, orações que Deus responde são fruto de um povo que ora junto. Se no sentar, no olhar olho no olho, no compartilhar as cargas, nós sentimos as dores uns dos outros, nosso coração, nós precisamos orar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos chorar com os que choram. E nesse sentido, orar junto exige de nós intimidade. Exige de nós cumplicidade. Envolvimento da nossa parte com a outra pessoa. Com a dor do outro. É o se importar. É ser instrumento de bênção na vida do outro. Quantas vezes você recebeu a oração de uma outra pessoa e aquilo te fez um bem enorme? Quantas vezes você talvez enfrentou uma luta e você não tinha nem coragem ou força para orar? Foi necessário que o irmão viesse, colocasse as mãos ali no seu ombro e orasse por você. Fosse forte por você. Caro irmão, quando nós fazemos isso, quando nós nos colocamos realmente prontos para o outro, Deus ouve a nossa oração. Jó, quando ele para de resmungar, para de se defender, quando Jó para, vivendo a sua luta, de olhar para si, para o seu umbigo e começa a orar pelos seus amigos, a palavra de Deus é muito clara, diz: enquanto Jó orava, Deus mudou a sorte dele. Nesse sentido, quando todos os outros pontos que nós ministramos aqui, buscam aprender os ensinos dos apóstolos. 2, se esforçam para viver esses ensinos nos relacionamentos uns com os outros. 3, quando não temos medo de abrir a nossa vida, de abrir as nossas casas com outras pessoas que estão buscando a Deus, na sequência estaremos orando uns pelos outros, intercedendo pelos nossos irmãos, se colocando diante de Deus, se colocando na brecha em favor do outro.
para o bem do outro, para ajudar o outro. Essa é uma característica muito importante que há na vida das pessoas que Deus ouve a oração, que Deus responde a oração. Tá, irmão? Irmã, se você quer ser uma bênção, se você quer ser mais abençoado, se você quer estar cheio de Deus, se coloque à disposição para orar pelas outras pessoas. Orar mais ação é igual oração. Olha que legal. É uma junçãozinha, mas tem a ver. Orar mais ação é igual a oração. Então você ora, você age em favor do outro, você se encontra, intercede, clama pelo outro. Aí a oração é legal, tem sentido e tem resposta. Agora, quando você ora e não tem mais nada, o que será que é? Como é que seria essa conta? Orar mais nada é igual... Nós precisamos estar juntos. E esse ponto precisa acontecer nas nossas vidas, na nossa igreja. Às vezes, irmãos, eu acho que nós talvez não estamos recebendo tanto de Deus porque não estamos fazendo como Deus quer. Essas características precisam estar presentes nas nossas igrejas, precisam estar presentes nas nossas vidas, porque nós somos a igreja. Nós, juntos, somos a igreja. Quando buscamos a Deus em oração, quando abrimos os nossos corações a uma entrega diante do Todo-Poderoso, quando abrimos um tempo em nossa agenda para pararmos e nos prostrarmos diante de Deus, nossas vidas são transformadas. Nós vivemos uma experiência nova e outra experiência e aprendemos com a experiência do irmão quando ouvimos o testemunho. E isso quer dizer que nós vamos sendo marcados e transformados pela presença de Deus e o seu agir nas nossas vidas. Somos impactados por aquilo que Ele vai fazendo em nós, por aquilo que Ele vai fazendo através de nós, e sentimos como se Ele fosse uma pessoa real, um amigo que está sempre ao nosso lado, que nos firma os passos, segura nas nossas mãos e que ainda nos ajuda naquilo que nós não conseguimos e nos guia até o descanso e que dá sentido às nossas vidas. Eu preciso disso cada vez mais. Quando a igreja toda, a comunidade de fé, se coloca assim nas mãos de Deus, se dedicando nos ensinos dos apóstolos, pagando o preço de viver a vida de comunhão, se abrindo para o partir do pão, dividindo a vida, orando juntos, sim, a serviço do Senhor, todos juntos, eu creio, Deus responde suas orações. Nós precisamos mais disso. Nos ajude, Senhor, até que nesse tempo presente que estamos vivendo, possamos desenvolver essas características nas nossas vidas. Amém? Amém, querido? Eu acredito que esta série, estamos fechando por aqui, tem mais coisas para falar, mas Deus já colocou no meu coração algo especial para compartilhar com vocês a partir da semana que vem. Orientações às igrejas, baseada nas cartas dos apóstolos, dos líderes, né, para as suas comunidades. Nós vamos tirar lições ali para a nossa vida, mas o meu propósito durante esse período era te desafiar a orar mais, a fazer com que a sua vida de oração seja mais intensa, que você possa partir para um próximo nível de intimidade, de relacionamento com Deus. Você aprendeu os pilares, os princípios, e você ouviu comigo hoje que Deus fez e fazia maravilhas naquela igreja, porque eles tinham essas características. E essas características você e eu podemos desenvolver, que em nome de Jesus nos esforcemos e caminhemos nesta direção. Se essa palavra fez sentido para você, se você entendeu o que era para você, vamos orar. Vamos pedir para que Deus nos ajude a desenvolver isso nos nossos corações. Oremos. Pai bondoso, sim, a tua palavra é cortante. Quando nós nos voltamos para ela, querendo aprender tua vontade para as nossas vidas,
nos deparamos com situações, com colocações, com orientações, que às vezes, ó Deus, não são tão fáceis de serem processadas e vividas. Mas entendemos que o Senhor tem o melhor para nós. Então eu te peço, em nome de Jesus, ajude a mim e aos meus irmãos a termos coragem e ousadia para podermos pôr em prática em nossas vidas as verdades da sua palavra para nós. Que na nossa igreja, embora hoje não estejamos juntos, aglomerados no mesmo lugar, mas que como igreja, corpo de Cristo, ó Pai, estejamos realmente pagando o preço pela vida em comunhão, pela vida prazerosa juntos uns com os outros, ó Pai. Em nome de Jesus, partindo, entregando a nossa vida, se abrindo, deixando de lado as coisas que são natural do homem e da carne, por amor ao Senhor, por amor ao grupo todo, ó Pai, para que nós possamos estar crescendo e sendo edificado em Ti como um edifício para a Sua morada. E que em nome de Jesus tenhamos prazer e alegria em orarmos juntos. Estejamos realmente, ó Pai, buscando momentos para orarmos juntos uns pelos outros. Quantas bênçãos nós ouvimos que o Senhor propôs para o seu povo nas nossas terças-feiras de oração aqui na igreja. Quantas coisas o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que eu e os meus irmãos entendamos que somos instrumentos nas mãos do Teu Espírito Santo. E a oração é uma grande ferramenta e poderosa que possamos usá-la, Pai, para glorificar o Senhor. Guarda-nos, nos orienta e capacita-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.